Será que tem segredo para guardar dinheiro? Será que as pessoas que guardam dinheiro estão guardando um segredo só para elas e não querem contar para você? Será que existe um segredo para conseguir, mesmo não ganhando muito, conseguir guardar dinheiro? Qual é o segredo que não me contaram para eu conseguir guardar dinheiro e chegar no final do mês eu não estar no vermelho? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente, porque eles são feitos para que você consiga encontrar o caminho da paz financeira. No vídeo de hoje, eu preparei um material para você acompanhar isso comigo e saber qual é esse segredo. Hoje o segredo vai ser revelado. Então assiste esse vídeo até o final, que você vai conhecer o segredo e todos os detalhes para você conseguir guardar dinheiro com segurança. Qual é o segredo, afinal, para fazer sobrar dinheiro? Então, na verdade, será que é um segredo ou é algo desconhecido e que está ao nosso alcance, só que nós não fomos atrás? Nós não entramos em detalhes sobre isso e a gente fica sofrendo com essa questão de não conseguir guardar dinheiro. Será que não é isso? Então, avançando, e por que parece um segredo, pessoal? Talvez pareça um segredo porque algumas pessoas conseguem e te contam talvez algumas coisas simples de como fazer, mas você não acredite nisso. E talvez, quando elas contem o que tem que ser feito, você não queira mudar mesmo. Então as pessoas não querem mudar e aí elas acabam não aplicando o que parece ser um segredo. E continua sendo segredo para elas. Por quê? Porque elas continuam desconhecendo como fazer isso. Algumas acham que é muito difícil fazer sobrar o dinheiro e entender que existe um jeito para isso. Ora, se tem pessoas fazendo sobrar dinheiro, mesmo não ganhando muito, é porque isso é possível. Ou talvez você não tenha dedicado ainda um tempo, não tenha conseguido tirar um tempo para dedicar e você ainda acha que é um segredo por conta disso. Então, se você não dedicar um tempo para conhecer qual é o mistério por trás de guardar dinheiro, de conseguir guardar dinheiro, porque às vezes pode parecer uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Para algumas pessoas isso é um pouco mais automático, as pessoas conseguem, têm uma habilidade para dinheiro. E com isso elas conseguem guardar, fazendo, como se diz, dando os pulos dela. Mas se você não está conseguindo, saiba que você consegue, desde que você conheça, entre aspas, os segredos que tem por trás de conseguir guardar dinheiro. E, às vezes, é porque as pessoas não conseguem porque elas estão achando que não vale a pena trocar outras coisas por aprender como fazer, como trocar o tempo delas e uma oportunidade de aprender por largar a mão, de repente, de estar um pouco mais na internet ou nas redes sociais, enfim. E isso faz com que ela não consiga realmente aprender alguma coisa nova. Quando a gente não troca algumas coisas que não nos dão um retorno, inevitavelmente nós podemos estar deixando de ganhar, de ter vantagens, por exemplo, de conhecer os segredos de como guardar dinheiro. Então não adianta ficar sofrendo, reclamando, se você não faz uma pequena mudança às vezes. E vocês vão perceber que essa mudança não precisa ser radical, você não precisa mudar a sua vida para conseguir guardar dinheiro. Você só tem que fazer algumas coisas que hoje são um segredo para você. Então essa é a oportunidade de você começar a fazer boas trocas, porque você vai ganhar alguma coisa com esse vídeo. O que você vai ganhar? Você vai aprender de um jeito fácil como guardar dinheiro. E o que você ganha se aproveitar essa oportunidade? Você aprende de uma forma simples como melhorar sua vida financeira. E você aprende qual é o segredo para guardar dinheiro.
quando a gente aprende como guardar dinheiro, algumas mudanças começam a acontecer na nossa vida, porque esse recurso, ele inevitavelmente está sendo avaliado por você e você vai canalizar ele de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Então você ganha, já começa ganhando quando você aproveita essa oportunidade, porque inevitavelmente você vai ter uma mudança na sua vida financeira e para melhor. E pessoal, no final tem um bônus, tá? Tem um presente para quem ficar até o final. Vocês já vão ter o benefício de, se ficar até o final, aprender, né, que não existe nada tão misterioso assim e qual é o segredo para guardar dinheiro de uma forma segura e definitiva. Na sequência aqui, o que você perde se você não assistir esse vídeo? Você perde a oportunidade, é óbvio. Se aproveitando você ganha uma oportunidade, não você vai perder a oportunidade. Mas perder a oportunidade, imagina que você deixou uma oportunidade boa passar e daqui a algum tempo você percebe que as pessoas que aproveitaram essa oportunidade estão muito melhores do que você. Pessoas que às vezes você nem acreditava que conseguiriam ter um resultado, estão tendo resultado porque aproveitaram uma oportunidade que você também teve, mas que você não aproveitou. É isso que vai acontecer aqui, pessoal, se vocês não aproveitarem essa oportunidade. As pessoas que aproveitarem essa oportunidade e que não conhecem o segredo de como fazer sobrar dinheiro, vão aproveitar e daqui 6 meses, daqui 1 ano, vão estar muito à frente de quem não aproveitou essa oportunidade. Isso é normal, né? Quando a gente perde a oportunidade de dar uma virada, a gente perde a oportunidade de aprender a guardar dinheiro, a gente perde também a oportunidade de melhorar a nossa vida financeira e de dar uma virada, porque talvez você esteja empacando onde? No início. E qual é o início? É começar a entender como é que você faz para conseguir guardar dinheiro e descobrir que não existe um segredo tão grande assim para que você consiga fazer isso. Então, qual é o segredo na verdade? A verdade é que não existe segredo, né, pessoal? A verdade é que existe um caminho, um método, tá? Um método simples que funciona. É um formato, é uma estrutura. Vou chamar de passo a passo ou procedimento. Vocês podem entender como vocês quiserem isso. É uma fórmula para que vocês consigam estruturar a forma de guardar dinheiro de um jeito fácil. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente consegue fazer alguma coisa e a gente nem percebeu como? É que talvez a gente não consiga repetir aquela façanha. Agora, aprendendo o que vai vir na sequência aqui, e que não é segredo, é um método simples, é um passo a passo, em que se você repetir, você vai conseguir fazer. Então, não existe segredo, como eu falei. Está fazendo toda essa introdução é porque muitas vezes a gente mistifica, a gente acha que é só para as outras pessoas, a gente pensa que não é para nós conseguir guardar dinheiro, se organizar um pouco melhor, encontrar paz financeira na nossa vida. Ora, é porque a gente não está indo profundamente. E eu já falei de crenças em outros vídeos, mas aqui é outra coisa que está relacionada com as nossas crenças sobre dinheiro. Às vezes a gente acredita que não é para nós e a gente não vai atrás de algo que parece ser um segredo. Então, pessoal, hoje vocês estão sabendo que não é segredo conseguir guardar dinheiro. Na sequência, a gente vai perceber isso, tá? Vamos juntos aqui. Então, o que você vai aprender hoje, se assistir todo esse conteúdo? Você vai aprender esse método. Você vai aprender um método completo de como fazer para conseguir guardar dinheiro. E o que você vai aprender se assistir todo esse conteúdo? Você vai aprender esse método. Para aprender a economizar, para aprender a guardar dinheiro, não é um simples guardar dinheiro. Vocês vão perceber que tem uma estrutura por trás para que vocês aprendam com segurança, tá? De uma forma segura e também definitiva. E como assim uma forma segura e definitiva, Deus? É que a forma segura é que vocês vão se sentir seguros de como fazer isso, de como botar em prática esse método.
porque ele não está baseado em achismos. Vocês vão conseguir replicar o passo a passo toda vez que vocês pensarem em guardar dinheiro. E as primeiras vezes, talvez vocês tenham que revisitar o material, mas aos poucos vai ficar automático e vocês vão aprender como fazer isso de uma forma muito fácil, porque não tem mistério nenhum. Qualquer pessoa consegue fazer isso. E por que é definitivo? Porque talvez vocês não precisem de outras ferramentas para melhorar esse método. Se vocês seguirem esse feijão com arroz, que é essa receita, de tão simples que é, vocês vão conseguir melhorar os seus gastos, reduzir e conseguir economizar e guardar dinheiro. Tá? Antes de seguir adiante, se esse conteúdo faz sentido para vocês, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês aí, tá? Se inscrevam no canal e ative lá o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente, tá? Nesse canal que é o Caminho da Paz Financeira. Dando sequência no conteúdo, talvez vocês estejam se perguntando o que é preciso para executar esse método, Adilson. Basta que vocês acompanhem até o final, porque vocês já têm todos os recursos que vocês precisam para isso. Não é preciso nenhuma habilidade especial, basta que vocês saibam ler e escrever. Isso é o suficiente e dediquem um tempo para conseguir fazer isso, como vocês vão ver aqui na apresentação. Tá? Eu fiz o material já escrito para que vocês possam acompanhar, voltar atrás, não ter dúvida do que precisa ser feito. Então está tudo na sua mão. Tá? Eu fiz a minha parte aqui para ajudar vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Tá? A gente fica pensando às vezes em coisas mirabolantes para conseguir melhorar nossa vida financeira. Às vezes coisas simples como esse método que eu estou mostrando aqui resolvem uma série de problemas financeiros da vida da gente. Assim como resolveu o meu problema. Foi assim que eu aprendi a economizar, a fazer sobrar dinheiro no final do mês. E essas sobras de todos os meses foram indo para uma poupança, para uma economia ou para a realização de um objetivo meu. E é isso que vocês também vão conseguir fazer se conseguirem acompanhar esse vídeo até o final e fazer o passo a passo. Então não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Então é isso que vocês precisam, se dedicar. E não se preocupem, porque eu vou ensinar para vocês item a item aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem a dúvida no comentário, que aí eu vou poder ajudar vocês com mais propriedade, porque às vezes a pessoa tem ali uma dúvida pontual de como fazer, né, de como resolver um problema, né, que é particular lá do seu caso, e talvez eu possa ajudar e quem sabe fazer um vídeo específico de algum problema que vocês estão enfrentando para conseguir fazer sobrar dinheiro. O objetivo de ajudar as pessoas a encontrar a paz financeira na vida delas. Se fosse simplesmente para fazer a receita de bolo, eu já tinha apresentado para vocês aqui em 5 minutos, 10 minutos, como é que é o passo a passo. Quem aprende, aprende. Quem não aprende, vai embora. Vai embora, às vezes, sem entender qual é o objetivo disso. E o objetivo de aprender esse método não é simplesmente eu sobrar dinheiro no final do mês, mas é transformar a vida de vocês. Então, por isso que é importante que a gente faça, né, esclareça alguns pontos aqui, né, sobre o que o método vai ajudar. Vai ajudar você a encontrar paz financeira, ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, vai ajudar as pessoas a gastarem menos sem perder qualidade de vida. Às vezes as pessoas pensam que eu vou ter que fazer um monte de corte, ele vai me ensinar a fazer um monte de corte e com isso eu não vou conseguir mais ter a qualidade de vida que eu quero e eu quero continuar, então eu vou continuar gastando e tudo bem, eu vou pagar juros no final do mês para o cheque especial, eu vou atrasar o pagamento do cartão de crédito, eu vou pagar juros e no final do ano, com todas essas contas que vocês acumularam não fazendo sobrar no final do mês, vocês vão ter um grande problema. E esse problema maior fica muito mais difícil de resolver. Será que é isso que vocês querem? Olha,
Eu só me dei conta que eu não queria quando a coisa estava muito grande. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de perceber que se organizar financeiramente pode economizar muito tempo de vocês, pode economizar dor de cabeça. Então por que não fazer? Então é por isso que eu estou falando, pessoal, que esse método ele não vai ajudar só vocês a economizarem dinheiro no final do mês. Ele vai transformar a vida de vocês, desde que vocês queiram, obviamente, né? Que entendam o que vai acontecer até o final aqui nesse passo a passo, o que é o método de verdade. Tá? E ele vai mostrar também que não tem segredo nenhum ou mágica para que vocês consigam fazer sobrar dinheiro. Tá, pessoal? Então, a base do método é uma lista de todas as suas contas. Ah, mas eu não tenho essa lista. Não tem problema, pessoal. Se você não tem a lista ainda, você vai aprender como fazer essa lista. Às vezes a gente tem contas e só vai simplesmente pagando. E a gente nunca parou para fazer essa lista. Então a base desse método é ter uma lista de todos os gastos que a gente tem. Porque é praticamente impossível fazer um controle. E quando vocês passam a fazer a lista, vocês vão perceber o número de contas que se tem. Por menor que seja a quantidade dos seus gastos, essa lista sempre vai ter mais de 10 itens. E ela vai fazer diferença no momento em que você começa a aplicar o método. E essa lista, ela também, quando ela é construída, e se você ainda não conhece todos os seus gastos, ela proporciona esse conhecimento. Se você já tem uma lista e se você já conhece os seus gastos, e se você simplesmente faz essas anotações, você já avançou, você já está um pouco à frente. Mas quem não fez isso vai conseguir fazer aqui acompanhando o método, tá? A outra pergunta importante para a gente fazer no momento de aplicar o método é se você sabe que pode economizar em quase todas as suas contas. Às vezes a gente não tem ideia, porque a gente simplesmente não para olhar para essas contas. E a gente não vê possibilidades de economizar. Às vezes a gente até pensa o seguinte: bom, eu gasto em algum item X por mês. Vou economizar R$10 só nesse item? Eu nem vou olhar. Só que esses R$10 somados a outros itens que o método acaba mostrando, vocês vão ver que é um valor significativo. E se a gente multiplica por 12, ou seja, essas várias economias sendo realizadas por mês através desse método e sem perder qualidade de vida, vocês vão ver que é muito vantajoso aprender a fazer e no final do ano ter um dinheiro guardado. E é óbvio, se você consegue guardar esse dinheiro ou reduzir os seus gastos, inclusive para pagar alguma dívida sua, você imagina, você paga uma dívida e depois de um tempo, porque você faz economizar, aprende a economizar com esse método, e depois de pagar as dívidas, você começa a economizar, ou seja, começa a ter dinheiro sobrando. Esse método ele ajuda também, indiretamente, você pagar suas dívidas e não só guardar dinheiro. Porque às vezes é isso que está acontecendo, você está endividado e não está conseguindo guardar. Ó, não tem problema, você vai conseguir pagar suas dívidas e depois fazer guardar dinheiro com o mesmo método. E com essa sobra, no final de um ano, como eu estava falando, você vai ter uma quantia significativa. E se você colocar na poupança, vamos estabelecer que seja na poupança, essas sobras mensais, elas vão ter um acréscimo dos juros compostos que todos os meses vai remunerar esse dinheiro que você guardou. Então pensa nos benefícios que isso pode te dar. Então economizando em cada conta, e quase todas as contas a gente consegue economizar. Às vezes a pessoa pode estar numa situação muito crítica e não poder economizar. É verdade, pode ter uma situação crítica em algumas contas ela não consiga economizar mesmo. E tem até situações que a pessoa está privada de receber um dinheiro. Então não tem como economizar. A gente está falando aqui de alguém que tenha uma renda e que está fazendo uso do seu salário, do seu rendimento para viver.
e como é que ela vai fazer para revisar isso, né? Ou construir, aplicar esse método para que ela consiga fazer sobrar um dinheiro que ela ganha e que ela gasta. A outra pergunta é: será que você já fez isso e não deu resultado? E aí a pergunta é: será que você fez isso do jeito certo? Porque às vezes as pessoas experimentam de alguma forma fazer uma redução de gasto, mas se não for com um método, e como eu falei para vocês antes, se não for com segurança, se não for replicável, se não aplicar essa metodologia que eu estou mostrando para vocês hoje, talvez vocês não consigam de fato ter um resultado significativo e consistente no tempo, para que vocês percebam que vale a pena. Então a pergunta é: será que você fez da forma certa? Então, depois, se vocês tiverem dúvida, leiam de novo aqui essa apresentação e vocês vão perceber que esse conhecimento por trás do método é importante, porque ele reforça e você consegue dar continuidade, porque você percebe que essa metodologia ela vai funcionar e você vai conseguir consultar. Como é que eu faço de novo que eu esqueci? Olha de novo aqui e você vai saber como fazer. Tá? Então, começando a parte prática, tá, pessoal? Eu só quis salientar que esse vídeo ele é, na verdade, uma aula completa. Talvez você não vá encontrar no YouTube um vídeo que mostre esse método, esse passo a passo tão detalhado como eu estou mostrando para vocês. Então é importante entender a base do método, pessoal, para a gente começar a parte prática, tá? Então vamos lá, começando a parte prática. É bom entender também, pessoal, que isso não é um vídeo simples, né, do YouTube. Eu fiz aqui, na verdade, foi uma aula que demonstra esse método e no que ele está baseado e o que ele proporciona também na vida das pessoas se ele for aplicado. O vídeo talvez seja mais longo do que você aplicar o método, mas é que para entender isso é importante que a gente detalhe, que a gente fale dos benefícios, que a gente fale da base para ir para a prática, né? Então, para que vocês entendam que é uma aula que vale ouro, que é uma bela oportunidade que vocês têm de começar a guardar dinheiro aprendendo esse método, e só precisa do tempo de vocês, e vocês vão precisar, de repente, agora seria legal que vocês já pudessem ir anotando alguma coisa. Quem puder ir anotando no caderno ou no próprio celular, né, no bloco de notas do celular ou do próprio computador, é interessante porque depois isso vai reforçar o entendimento de vocês. E quais são os benefícios desse método? É que a grande maioria das pessoas só olha para as contas na hora de pagar. E qual é o benefício? É que vocês vão começar a olhar para as contas de vocês. A gente acaba olhando para as contas vão chegando, a gente recebe no final do mês, ou na quinzena, enfim, ou na semana, dependendo de como é que você recebe. Você olha, pega o dinheiro e talvez saia pagando as contas. Você não consegue parar para analisar essas contas e saber o que está acontecendo e por que o dinheiro não deu, ou às vezes até como é que sobrou o dinheiro. A gente está no piloto automático, simplesmente recebe, as contas chegam, você paga, não questiona, e às vezes falta dinheiro e a gente fica na reclamação e não sabe o que fazer. Mas isso é bem normal, e se vocês seguirem o passo a passo, se vocês seguirem a metodologia, vocês não vão mais ter esse problema. Quando começarem a fazer isso, vocês já não vão fazer parte da maioria das pessoas que cometem esse, eu vou chamar de erro, de não cuidar, né, do dinheiro e não fazer sobrar no final do mês. Não conseguir fazer sobrar. E quais os outros benefícios? Descobrir as possibilidades de economizar sem perder qualidade de vida. Isso mesmo, pessoal. Porque não é simplesmente, esse mês eu vou deixar de gastar em algum item. Exemplo, leite para as crianças. Você não pode deixar de comprar
mas talvez você possa fazer outras coisas. Você possa trabalhar em cima de outros itens, mas não deixar que a qualidade de vida de você seja comprometida. Você pode fazer essa avaliação e você pode ponderar se vai fazer ou não vai. Muitas vezes a gente gasta um valor bem significativo a mais porque a gente talvez não saiba que tem uma possibilidade de economizar naquele produto, em algum outro lugar, em alguma outra loja, né, que vende aquele mesmo produto por um valor às vezes 20, 30, 40% mais barato. Então, o método também mostra a possibilidade de você fazer isso. Ou seja, você não deixa de comprar o produto, você não deixa de fazer aquele gasto necessário, não perde qualidade de vida, mas você consegue reduzir o custo dele se você fizer a avaliação. O que o método acaba nos proporcionando e também está muito relacionado àquela segurança e ser definitivo. Se vocês colocam esse método em prática, se vocês repetem ele mensalmente, mesmo com algumas dificuldades que vocês possam ter, a certeza é que vocês vão conseguir ali na frente ter resultado. E o principal, desenvolver uma habilidade que antes vocês não tinham e uma habilidade que vocês vão ter como conhecimento de vocês e que vai ajudar vocês para sempre. Mas tem que fazer. Se não fizer, não tem mágica, né? Não é simplesmente sair cortando gasto desenfreado, achando que eu consegui fazer sobrar dinheiro esse mês, mas aí você ficou sem alguma coisa que era importante para você, você deixou faltar alguma coisa em casa e não avaliou os valores, enfim, não aplicou o método, você não desenvolveu habilidade nenhuma. E aqui, com o método, você vai aprender a desenvolver a habilidade, desde que você repita isso, desde que você leve a sério isso e dedique um tempo para fazer depois que você olhar o vídeo e depois no seu dia a dia, né, durante um mês, você vai aplicar essa metodologia e desenvolver essa habilidade. Você vai saber como fazer. Talvez você, num primeiro momento, vai isso aqui é fácil, eu sei como fazer, mas vai chegar no mês seguinte e não vai fazer. Aí você vai lembrar que você aprendeu. E aí você vai fazer de novo. Ok, às vezes acontece isso no processo e a gente vai aprendendo. Então a outra parte importante disso é que às vezes a gente não percebe na nossa vida que menos é mais. E fazendo o passo a passo, aplicando o método, você vai perceber isso. Que às vezes você está gastando dinheiro que você não precisa gastar. Você vai perceber que menos é mais, ou seja, às vezes comprar menos ou gastar de um item menos é porque você não parou para olhar, mas você pode se dar conta, talvez não seja o caso de todos, mas algumas pessoas vão perceber que menos é mais. Até, de repente, vocês estarem consumindo alguma coisa que não faz bem para a saúde de vocês. E é interessante fazer essa avaliação. E no método a gente mostra que isso é importante na hora de olhar para o gasto que você fez, olhar para a lista, conhecer os seus gastos. Vai fazer você pensar, será que isso que eu estou consumindo é importante? Representa uma parcela boa do meu salário? Será que está fazendo bem para a minha saúde? Será que está fazendo bem para a minha família? Será que eu devo continuar ou não? Então, é nesse sentido que a gente fala que menos pode ser mais. Então, onde a revisão dos gastos, ela não repercute só no bolso da gente. Ela pode repercutir no tempo, ou seja, na nossa saúde, com o que a gente está gastando o nosso tempo, nos nossos relacionamentos e no nosso estado mental. E eu repito aqui, pessoal, por que eu falo de tudo isso? De novo, porque não é simplesmente aprender a fazer um passo a passo, economizei dinheiro, ponto final, dinheiro no meu bolso. Aprender o caminho da paz financeira
E esse canal ensina as pessoas a cuidarem do dinheiro, sim, mas o nosso foco é para que a gente tenha paz, é para que a gente desenvolva uma mentalidade em relação às finanças que nos levem a ter paz através do nosso esforço para ganhar o dinheiro e saber como utilizar ele da melhor forma. E vejam que aqui eu estou falando que repercute no bolso, sim, num primeiro momento, mas na qualidade do tempo, do uso do nosso tempo, na nossa saúde, porque talvez você vá revisar coisas que você está adquirindo, e também na nossa saúde mental e nos nossos relacionamentos, porque quando a gente começa a economizar, começa a sobrar dinheiro e a gente destina esse dinheiro para coisas mais importantes da nossa vida, da nossa família, com as pessoas que a gente gosta, os relacionamentos também acabam sendo repercutidos positivamente. Vamos começar então aqui, pessoal, agora a parte prática. E com essa lista que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês vão poder fazer a de vocês. É claro que se eu colocasse todos os itens aqui de uma lista, ia ficar muito grande e o vídeo também ia ficar enorme, vocês talvez não conseguissem ir até o final. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o suficiente para entender a lógica e para que vocês façam a lista de vocês, tá? Então, a gente começa pelo essencial aqui. As nossas contas estão classificadas pelo menos nessas duas categorias, essencial ou não essencial. E é claro, como o próprio nome diz, de cada conta, se é essencial, se são essenciais, são contas que a gente não pode deixar de ter. São aquelas que vou colocar como sobrevivência, são necessárias à nossa sobrevivência. E as outras não essenciais são aquelas que a gente talvez não, que a gente possa abrir mão delas. Então a gente vai fazer um exemplo de uma lista de cada, mas é claro, podem existir outras categorias nas contas de vocês. Aqui é só o exemplo, então a gente vai usar essas duas. Vocês podem subcategorizar? Pode, vocês podem abrir as categorias como vocês entenderem melhor para se organizar nessas categorias. E aqui durante a abertura e durante a apresentação aqui, vocês vão perceber que podem abrir ou não, mas eu sugiro que vocês deixem da forma mais simples possível, até para que isso facilite o trabalho que vocês vão ter de fazer, de aplicar a metodologia. Porque às vezes a gente pensa e começa a complicar um pouco mais, botar muito detalhe, que talvez não seja tão necessário assim. Então façam o básico necessário até que vocês se acostumem a fazer e depois vocês vão ampliando, vocês vão deixando ela um pouco mais complexa para que vocês se adaptem à realidade de vocês de uma forma tranquila e natural e consigam levar isso sem desistir, porque o objetivo é que vocês consigam aplicar o método e levar ele adiante. Daqui um mês está fazendo, daqui 2 meses, daqui 1 ano e colhendo os resultados que ela pode dar. Pelo menos essas duas categorias. E aí a gente tem que fazer a pergunta, o que é essencial para mim? Talvez o que é essencial para mim não é a mesma coisa que é essencial para você. Então as pessoas têm necessidades diferentes e vão colocar nas suas listas coisas diferentes, Então são todas as contas que você não pode cortar totalmente, mas que podem ser revisadas. Ou seja, o essencial, ele não vai ser uma conta que você vai cortar, mas que você pode sim revisar, que você pode sim ter uma possibilidade de uma redução, se você não fez isso ainda, ou até se você fez e talvez você não tenha utilizado um bom critério para fazer uma redução. Primeiro a gente categoriza, cria as contas em categorias de acordo com a nossa necessidade. E por que criar categorias, pessoal? Para que a gente possa organizar melhor e facilitar o nosso entendimento sobre os gastos. Se a gente deixar um pouco misturado, sem organizar isso, sem olhar para a categoria, talvez fique um pouco mais difícil de a gente organizar e vocês vão ver que pelo método a gente tem uns passos para frente que a categorização, deixar isso separadinho, vai facilitar muito as coisas. Vocês vão poder fazer um upgrade dessa lista no futuro quando pegarem o jeito. E o que é upgrade? É aplicar outros conhecimentos,
é começar a entender essa lista e ela fazer parte de um plano maior para a vida financeira de vocês. Vocês conseguem organizar melhor, dar prioridade para alguns itens, vocês conseguem enxergar os itens que devem ser priorizados na lista de vocês, tanto para reduzir quanto para, de repente, não gastar, ou para ver, isso aqui eu tenho que olhar todo mês, sabendo que é uma prioridade, que não vai ser, por exemplo, suprimido, mas que vocês vão dar prioridade. E a outra coisa que eu já tinha mais ou menos comentado com vocês, se estiver organizada essa lista, se estiver categorizada, vocês vão conseguir olhar para as contas e fazer um planejamento. Bom, esse mês eu consegui avaliar e eu reduzi um valor. Replica o método, faz de novo no mês que vem, já com os valores que você projetou para gastar. Ou então, na sua revisão, onde você vai comprar, você pesquisou, conseguiu valores mais baixos, passa a ser a sua nova referência e o seu planejamento agora é sempre a partir daquela nova referência de um valor mais baixo. Lembrando, sem que você perca a qualidade de vida que você determinou para você. Tá entendido? E se vocês tiverem dúvida, escreva no comentário que a gente vai responder pontualmente se precisar. Então assim, pessoal, tem mais, tá? Tem mais, não terminou, é claro, mas eu vou pedir que vocês deixem o comentário de vocês, se vocês estão entendendo, né? Até para ajudar o canal a crescer e para que esses assuntos eles sejam direcionados e eu possa atender vocês mais especificamente quando vocês fazem um comentário dizendo, olha, eu queria aprender um pouco mais sobre tal coisa do vídeo porque eu não entendi muito bem. Então vamos lá. Seguindo, quais são as categorias de gastos que a gente vai utilizar no nosso exemplo, aqui que eu vou chamar de exemplo, tá? Vamos começar simplificando, como eu falei para vocês. Não tornar isso um problema na hora de fazer, porque a gente não vai acabar desistindo. Então vamos trazer só essas duas contas, essas duas categorias, desculpa. A categoria dos gastos essenciais, das contas essenciais e das não essenciais. E por que apenas essas duas? Para a gente simplificar o entendimento, né? Porque a gente pode sim depois, se quiser, subcategorizar, né? Abrir novas categorias dentro das categorias se a gente quiser, né? Porque nessa avaliação inicial aqui, nessa metodologia, a gente avalia só o gasto. Então, para mim, eu entendo que se a gente fizer só essencial e não essencial, num primeiro momento, vai nos atender. Tá? Então, a gente só vai analisar gastos aqui. E é importante entender por etapas, né, como estão os gastos, analisar por onde podemos reduzir e descobrir quanto é possível economizar. Se a gente começa a criar muitas categorias, a gente acaba não olhando para esse aspecto de entender por uma etapa mais simples. A gente esquece daquilo que é importante, que é avaliar a conta. E a gente está focando em subcategorizar. Vou criar uma categoria diferente aqui agora. Mas para isso aqui precisa de uma outra categoria. 2 categorias é o suficiente para fazer o trabalho e começar. Ok, se você já tem habilidade e quer colocar a abertura, tranquilo. Mas para as pessoas que estão começando, não inculquem muito em abrir as categorias. Busquem fazer essencial e não essencial, que vai ajudar muito a vocês vencerem essa primeira etapa para fazer esse trabalho de avaliação, tá ok? A primeira lista, vamos colocar os gastos essenciais aqui. Eu trouxe os principais exemplos aqui e alguns eu tenho em comum aqui. Então, gastos essenciais seriam o aluguel e condomínio, porque se a gente deixar de pagar, a gente não vai ter que mudar, né? Vai ter que ir para a rua. Ou a prestação do imóvel, que depois de um tempo começa a ser... A gente pode ter o imóvel tomado se não pagar a prestação. Alimentação, porque é para nossa... Faz parte da nossa sobrevivência, a gente precisa, né? Então essas contas, todo mês a gente tem ela e não vai deixar de ter. Água, energia elétrica, transporte e plano de saúde, caso vocês tenham.
Então eu coloquei essa aqui como a lista de itens essenciais. Vocês podem colocar todos os itens que vocês entendem como essenciais. E dentro de alimentação, é obviamente que vocês vão abrir os vários itens que vocês têm de alimentação e avaliar aqueles itens. O que eu estou comprando de alimentação? É bom que vocês abram isso, uma subcategoria para cada item, porque a gente consegue olhar item a item na nossa lista, por exemplo, de supermercado, que a gente pode economizar sim. Então vai precisar que vocês abram alimentação. A água não, né? Energia elétrica não precisa abrir, então a conta está fechada. Agora a forma de avaliar, sim, né? A gente vai acabar olhando com mais detalhe. E claro, eu coloquei ali também o vestuário, né, pessoal? O vestuário pode ser essencial, talvez ele não seja essencial todos os meses, mas em determinadas épocas a gente precisa comprar roupa, né? Então eu não tô levando em consideração aqui a moda, né, pessoal? E a nossa lista de não essenciais. Eu estou colocando aqui como, por exemplo, restaurante, viagem de final de semana, serviço de TV por assinatura, internet, limpeza do imóvel que a gente paga, né, uma faxina, a manutenção de alguma coisa em casa que a gente precisa fazer e que não é essencial, ou seja, pode esperar, né, talvez não aconteça todo mês, então, provavelmente não tem essa necessidade de colocar como essencial. E a atualização de itens de tecnologia, ou seja, a compra de itens de tecnologia como celulares, notebook, televisão, enfim, aquilo que vocês têm no consumo de vocês e que é uma atualização, tipo, vocês já têm o equipamento, mas estão comprando um novo porque o antigo já está um pouquinho defasado, ele funciona muito bem ainda, mas vocês querem trocar. Então essa é a lista que eu usei como não essenciais. De novo, vocês podem ter itens muito diferentes desses na lista de vocês de itens não essenciais. Essa lista vocês têm que fazer de acordo com a realidade de vocês. E aí vem a parte de avaliar a lista. Agora é que de fato começa o trabalho, tá, pessoal? E vocês vão ver que é rápido aqui. Eu tive que fazer toda essa base porque a repercussão desse trabalho é que é importante. Então agora na lista é que a gente aprende como é que vai fazer aplicar a metodologia, tá? Então vamos lá, nos itens essenciais abertos um a um. Aluguel e condomínio. Bom, a gente tem um custo de aluguel e condomínio que geralmente é bem significativo na nossa lista de gastos. Ela representa, às vezes, até 30% daquilo que a gente ganha, às vezes até um pouco mais, né? Ou o aluguel ou a prestação, que a gente vai ver em seguida. Mas o aluguel e condomínio, eles consomem boa parte do nosso ganho. Então é importante que a gente avalie, tá? Então eu coloquei os itens aqui para o aluguel e condomínio que a gente deve avaliar para ver se a gente pode reduzir ou não. Pode acontecer de alguns itens que a gente não vai reduzir, mas é importante a gente fazer uma reavaliação. Porque às vezes a gente, num item desses, está fora da realidade e tem alternativas. É óbvio que às vezes não tem, mas porque a gente não dá uma repassadinha e vê se pode ou não reduzir um valor. Isso pode, e para algumas pessoas, pode fazer uma grande diferença. Então vamos lá, avaliação. O valor está compatível? Ou seja, será que o valor de aluguel e condomínio que você está pagando, que está na lista dos seus gastos, está compatível com duas coisas. Primeiro, com o seu salário e segundo, com os aluguéis da região. Será que você não pode negociar esse valor de aluguel e condomínio? O condomínio às vezes não, né? Mas o valor de aluguel, será que você não consegue negociar? Então é importante colocar na sua avaliação se o valor está compatível, tanto com o seu salário, quanto com o preço dos aluguéis na região que você mora. Talvez você possa, de repente, dar uma verificada se está dentro, se os valores são compatíveis, ou se tem muita diferença. Você pode mudar para um imóvel similar, pagando menos, né? E a outra questão na avaliação é a logística. Onde você mora? Às vezes a gente mora num local e a gente acha que está pagando barato, mas a gente não fez a conta do transporte, do combustível que a gente gasta, do serviço de aplicativo de transporte que a gente gasta, de ônibus mesmo. E no final das contas a gente tem um custo muito mais
elevado entre o aluguel e o transporte, e que a gente poderia reduzir se a gente fosse pagar um pouco mais caro um aluguel e morar num lugar mais próximo do trabalho ou mais próximo de um transporte público. Enfim, a logística no momento da avaliação é importante porque ela vai acabar fazendo com que o custo total de transporte e aluguel ele seja diferente. Então é bom avaliar se onde você está morando você não está tendo mais gastos com transporte do que se você fosse morar num lugar diferente onde essa logística representasse um custo menor. Acho que deu para entender, né, pessoal? E o tamanho do imóvel? Ele está compatível? Será que você não está morando num imóvel muito grande? Será que você não tem muitas coisas dentro do imóvel? E que se você fosse mudar para um imóvel menor, você teria um custo menor? Eu sei que você pode estar pensando aqui, mas o cara nem sabe onde eu moro. Isso é só uma avaliação, pessoal. Às vezes a gente não se dá conta que está morando num imóvel caro, grande, que a gente não faz uso dele todo. Ele está representando um valor elevado do nosso gasto e a gente poderia economizar esse dinheiro para depois morar num lugar melhor. Ou então para poder viajar. Enfim, essa diferença no final de um ano pode estar representando, vamos lá, vamos supor que você economize R$200 mudando para um outro imóvel que te atende do mesmo jeito, só porque ele é um pouco menor, na mesma localização. R$200 por mês são R$2.400 no ano. Dá para você fazer uma bela viagem, dá para você pagar um curso de repente, dá para fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. Ou então você pode economizar esse dinheiro durante mais tempo para ajudar a dar entrada num imóvel seu. Enfim, é bom avaliar se o tamanho do imóvel é compatível, né? Ou até você vai acabar percebendo que seu imóvel é muito pequeno, que você precisa fazer algumas coisas, ou até você quer botar um negócio junto com o seu imóvel, no seu apartamento, na sua casa, e você vai pagar um pouquinho a mais de repente, mas vai conseguir fazer com que o seu imóvel também seja a sede do seu negócio, e você vai conseguir ter um retorno maior. Também é para pensar nisso nessa avaliação. Tá? Então a metodologia, o método de olhar para sobrar dinheiro, ele também faz, de um lado, eu vou gastar mais com aluguel, mas eu vou montar um negócio porque eu aluguei um imóvel maior e eu vou ter um retorno muito maior e vai sobrar mais dinheiro. É bom que vocês façam essa avaliação também, tá? E o valor do condomínio, né? A gente falou em valor em aluguel e condomínio. Quando vocês alugam um imóvel, vocês estão olhando para o valor do condomínio junto? Será que não existe um outro imóvel com a mesma qualidade que o valor do condomínio seja menor, mesmo que o valor do aluguel seja igual e que vai representar uma redução, né, nos seus gastos e vai fazer sobrar dinheiro? Também eu coloquei aqui para que vocês possam avaliar essa possibilidade. E quais são as alternativas que teriam? Quais são as outras alternativas que vocês enxergam para isso? Existe outra alternativa no seu aluguel? Quais são as alternativas que você tem em relação ao aluguel e condomínio que poderiam reduzir? Então eu coloquei aqui como alternativas, porque vocês podem ter outras alternativas além dessas listadas para melhorar essa condição do gasto. Tá? Isso vai se repetir também nos outros itens. Então do aluguel a gente já viu, e vamos para a prestação do imóvel. A mesma coisa, tá, pessoal? A revisão de valores, de seguros e outros valores que podem ter embutidos. Às vezes a gente fez um financiamento para o imóvel e o banco lá fez um combo, entre aspas, nos empurrou seguro, algum outro item, e que a gente não sabe que está representando um custo. Dá uma revisada no valor da prestação do seu imóvel para ver se você não está pagando alguma coisa que não tem nada a ver com o custo do seu imóvel e que pode ser significativo. E vamos lá, que seja uma quantia pequena, mas que não faça diferença nenhuma, né, e que você pode reduzir. Ou até uma revisão, né, dessa prestação. Será que é possível uma revisão?
Dá uma pesquisada, às vezes dá para transferir o seu financiamento para um banco que está cobrando uma taxa menor. Quais são os valores que tem embutidos nesse financiamento e que você pode reduzir? Tem um valor de um seguro, um seguro obrigatório. Às vezes tem mesmo um seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório ele cobre, né, algum sinistro. Se você se sente seguro e é importante ter o seguro para se sentir seguro, ok, esse não é um gasto que você vai cortar. Ele tem que ser racional para você. Então a gente está avaliando todos os itens, mas alguns a gente pode chegar à conclusão que não, nesse item aqui não é bom a gente mexer. Ele é essencial, ele é importante e eu não vou cortar esse custo. Ótimo, você chegou à conclusão que aquilo é importante, naquilo você não vai mexer. E é esse o objetivo do método, avaliar o que deve continuar e o que não deve continuar com segurança. A portabilidade, que eu falei para vocês, é outro item importante que a gente pode, tentar olhar para possibilidades, consultar outros bancos, outras instituições bancárias que não a que vocês têm financiamento, para ver se no cômputo total ou na prestação vocês conseguem um valor menor, mas esse valor tem que ser reduzido na prestação e também no final. Não adianta aumentar o número de parcelas e reduzir o valor da parcela e aumentar o valor do imóvel. E também se a amortização, quanto é que está amortizando, quanto é que vocês estão conseguindo amortizar por mês, ou vocês têm um dinheiro que dá para pagar para amortizar e que vale a pena amortizar. Falar com o banco sobre amortização é importante, olhar para o contrato é importante para ver se vocês podem melhorar isso. E olhar também que outras alternativas o banco pode dar para que vocês avaliem esse gasto, que na verdade não é um gasto, é um investimento, mas a prestação do imóvel está representando um consumo do salário de vocês. Olhar para quais alternativas seriam viáveis e que poderiam reduzir esse valor. E na alimentação, será que o consumo que a gente está tendo na nossa alimentação está coerente com a nossa realidade? Os itens que a gente está consumindo, eles são importantes e a gente deve manter? Será que nós estamos desperdiçando alguma coisa? Está tendo muito desperdício de itens? Tem como observar isso? Às vezes a gente tem itens de alimentação que também representam um valor significativo do nosso custo mensal e a gente não está vendo, a gente está colocando coisas fora, tem coisas que estão vencendo, porque a gente não está olhando para a quantidade que a gente está comprando. Então, se a gente prestar atenção, talvez algumas pessoas vão conseguir reduzir olhando para esse aspecto. E também para os preços, para a qualidade do produto que vocês estão comprando. Será que não tem um similar, um valor bem menos expressivo e que vai representar uma economia e que vocês podem fazer sem perder qualidade de vida? Então é importante olhar para isso, tá, pessoal? E quais são as alternativas que existem? Vou colocar de novo aqui para vocês. Então é o consumo. No consumo a quantidade está sendo desperdiçada, a qualidade, do que vocês estão comprando. E quais alternativas, olhar com carinho para quais alternativas que tem. E quando a gente fala de alimentação, naturalmente a gente está falando também de saúde. Eu não coloquei gasto com farmácia aqui, e é um gasto essencial para muitas pessoas. E é importante também fazer essa avaliação para a farmácia. Eu não coloquei esse item na lista aqui, porque felizmente eu não gasto quase nada com farmácia, então para mim não é essencial. Eventualmente, um remédio, um analgésico, enfim, para um resfriado, para uma dor de cabeça. Mas para quem tem isso é importante olhar para o gasto com farmácia, por exemplo, e olhar quais alternativas tem. Então, eu falei de farmácia porque alimentação também é saúde. Será que a alimentação que a gente está tendo, o que a gente está comprando, além de representar um custo elevado, é o melhor que a gente está fazendo pela gente mesmo, para ter uma vida longa, para ter saúde? Será que está nos prejudicando? Aproveita para fazer essa avaliação também nesse item essencial tão importante que é a alimentação e que você pode melhorar não só o custo disso, mas também a sua saúde.
Pensa nisso, nessa possibilidade na hora de fazer essa avaliação. Isso também pode te trazer resultados bem interessantes no momento, no longo prazo. E aqui eu botei a água como custo essencial, né, pessoal? A água que a gente não vive sem. Será que o consumo de água nosso está coerente com a nossa realidade? Será que a gente não está desperdiçando? E a água, pessoal, às vezes eu conheço pessoas que têm contas elevadas de água e que tinham antes e não percebiam que tinham um vazamento em casa. Será que você não tem uma torneira que está pingando e você não arruma? Ou um vazamento de um cano? Dá uma olhada no hidrômetro de vocês. Quando vocês fecham a torneira, todas as torneiras, seu hidrômetro não continua rodando, porque aí você tem um gasto que é dinheiro indo embora todos os dias. E às vezes representa uma conta de água caríssima e que você podia estar economizando. Aí você vai pagar um encanador para arrumar e depois disso você vai economizar. Então é bom olhar para isso. Às vezes não nos engana, né? A conta d'água, ela às vezes é grande, você acha que gasta aquilo, mas se não está coerente, é bom entender a conta de água e saber se vocês estão gastando essa água mesmo ou se tem um vazamento. Como é que a gente olha para a conta d'água? É só ver o valor do metro cúbico e quantos metros cúbicos você gasta. Multiplicando isso, vocês vão ter o valor da conta. E o número de metros cúbicos, ele representa o quanto você gasta. Se você olhar para isso, será que você está gastando o que é coerente com a sua família? Dá uma olhada nessa conta. Então, por isso que eu coloco aqui desperdício e as as perdas desconhecidas, né? E coloquei aqui para vocês lembrarem, olhar o hidrômetro e vazamentos. E quais alternativas tem para melhorar alguma coisa do consumo de água? Será que, mas aí vai me dizer para reduzir o meu consumo de água, eu vou beber menos água? Não, beber menos água não, mas talvez olhar e orientar a família, pedir para a família dar um apoio no momento que escova os dentes, no momento que toma banho. Isso, se a família é grande, vai dar uma diferença enorme no final do mês que você pode economizar. Mas eu vou perder qualidade de vida. Vai perder, a gente não perde qualidade de vida fazendo economia desse tipo, né, pessoal? Porque a gente está falando aí em desperdício. Será que um banho de meia hora não faz o mesmo efeito que um banho de 10 minutos? Ok, às vezes você pode estar pensando, eu mereço tomar um banho de meia hora. Sim, você merece botar dinheiro fora, você está botando dinheiro fora. Porque em 10 minutos você toma um banho relaxante, consegue aproveitar bem e olha, dá para fazer até em menos. Mas é claro, cada um sabe onde aperta o seu calo. Se você não quer fazer concessões, e eu não estou dizendo, o que é perder qualidade de vida para mim com o banho? É se eu tiver que parar de tomar banho. Mas se você continua tomando banho, continua usando aquele benefício e parando com o desperdício, você não está perdendo qualidade de vida. Ao contrário, você está aprendendo a economizar um recurso, inclusive, muito valioso para todas as pessoas. Tá? Não estou querendo dar lição para ninguém, mas às vezes a gente não se dá conta disso. E uma família com 2 a 5 pessoas que economiza nessas pequenas coisas, vai ter um grande resultado lá no final. Vai poder viajar no final do ano com a família, às vezes só economizando água. Pode acreditar. Existem casos reais disso. Tá, pessoal? Então eu só quis deixar isso bem frisado, porque às vezes a gente não se dá conta disso, né? E aí não sabe por que não consegue economizar dinheiro no final do mês. Gastos essenciais como energia elétrica. É a mesma coisa. Será que com a energia elétrica o meu consumo está coerente? Toda a minha iluminação é necessária? Deixar as lâmpadas acesas o tempo inteiro? Deixar equipamentos em stand-by? Esse banho que, além de usar água, se o chuveiro for elétrico, gasta energia? Um banho de meia hora, você não tem ideia o consumo que um banho de meia hora tem. E se a família é grande, o teu consumo de luz, ele pode representar uma economia fascinante no final do ano. Estou falando no final do mês, mas se somar no final do ano. E há quanto tempo você vem gastando energia elétrica e pagando caro a sua conta de luz, e a luz está cada vez mais cara, e você não parou para olhar para isso?
e aí você só reclama porque não consegue economizar. E uma conta de luz pode ser bem cara quando a gente não olha para esse aspecto da economia. Então, continuando aqui, pessoal, então desperdício, principalmente com aquecimento e refrigeração, né? É claro que às vezes a gente não consegue economizar, porque aí o calor pode estar impondo uma necessidade de a gente ter um ar-condicionado, de usar esse ar-condicionado, mas é usar racional, para a gente não perder qualidade de vida, mas ao mesmo tempo a gente não rasgar dinheiro, né? E também perdas desconhecidas com energia elétrica. Às vezes uma instalação muito antiga, ou equipamentos antigos, e como eu falei, aqueles equipamentos que ficam sempre ligados, né, pessoal? E quais são as alternativas que a gente tem? Olhar para as alternativas que a gente tem para economizar energia elétrica. E tem alternativas. Então, só vou dar uma paradinha aqui para a gente falar, né, na alimentação, se você reduzir um pouco, na água, se você reduzir um pouco, na luz, se você reduzir um pouco, eu tenho certeza que essas 3 contas, vamos supor que lá no aluguel e na prestação do imóvel a gente não conseguiu nada, né? Mas na alimentação, na água e na luz, sem perder qualidade de vida, a gente consegue reduzir. Talvez essas 3 contas juntas, revisadas, nos dê uma economia bem significativa e que pode representar uma felicidade no seu bolso no final do mês e aquelas outras felicidades que a gente falou. E no longo prazo, a sua habilidade em olhar para isso sem perder qualidade de vida, com racionalidade e todo mundo feliz, né? Então, com energia elétrica aqui é a mesma coisa. A gente olha para as alternativas que tem para que você possa economizar. Converse com as pessoas, pesquise formas de economizar energia elétrica sem perder qualidade de vida. E vocês vão encontrar muita coisa na internet, no próprio YouTube, aqui no YouTube, e vocês vão se surpreender com o que vocês vão conseguir fazer com essa conta de luz aí. E transporte, será que é possível a gente economizar com transporte? Então é outro item aqui da nossa lista de gastos essenciais que a gente pode reavaliar. Né? A gente usa transporte o tempo todo. Será que a modalidade que a gente está usando é a mais barata? Será que é a mais econômica e também não muda a nossa qualidade de vida? Então é bom avaliar se eu estou usando muito Uber e poderia em algumas situações usar ônibus, ou se eu posso usar ônibus, se eu posso usar Uber e deixar de usar ônibus. Enfim, vocês precisam olhar para as possibilidades no transporte e olhar se é possível reduzir de acordo com a necessidade que vocês têm, com a quantidade do uso, qual é a qualidade que vocês querem e se está atendendo algum propósito. Como assim atendendo algum propósito, Adilson? Às vezes a gente tem o transporte simplesmente para... Vamos supor que o teu carro está na garagem, tá? E você não usa ele para alguma coisa que ele dê retorno. Então, será que você pode trocar o transporte, o carro, por um transporte mais barato e às vezes até o Uber? Porque quando você está usando o Uber, e eu estou falando que Uber, né, na verdade é transporte por aplicativo, você pode sim fazer uma economia, inclusive de manutenção do seu carro. Você não está gastando só, deixando de gastar combustível. Você não está deixando de gastar com manutenção, com pneu, você não está correndo riscos, né, com um acidente, enfim. Então é importante pensar. Agora, se você tem um carro e você usa ele para ganhar dinheiro, você faz, por exemplo, o uso dele com um transporte por aplicativo, ou você faz frete, vamos lá, enfim, você usa esse transporte que você tem para alguma coisa que lhe dá retorno, daí é outra história. Aqui, em vez de você reduzir, ele está colocando dinheiro no seu bolso. Então, esse transporte para você, ele tem um uso diferente daquele que não dá o retorno, né? Então, olhar para as alternativas também de transporte que vocês têm é importante. Plano de saúde. Eu coloquei como essencial aqui o plano de saúde porque às vezes a gente tem e não quer abrir mão dele, e às vezes tem pessoas na família que dependem de um plano de saúde. E se a gente não quer abrir mão dele, a gente precisa revisar. Será que a cobertura desse plano de saúde é a cobertura que está adequada? Às vezes a gente não revisa isso e está pagando muito caro. Eu vou contar para vocês aqui uma experiência minha. Eu paguei durante um bom tempo um plano de saúde com uma cobertura muito boa, mas eu não sabia que dentro da mesma empresa do plano de saúde eu poderia reduzir o meu plano, vejam bem, em 2/3 do valor.
2/3 do valor. Vamos supor que eu pagava R$1.000 de plano de saúde, eu passei a pagar R$330, 350. É só uma forma de exemplificar, tá, pessoal? O valor não é esse, é só para entender melhor. Então, pense, eu reduzi em R$660 um plano de saúde que me dava uma cobertura igual. Ele só excluía alguns hospitais e alguns laboratórios para fazer exames. E eu continuei tendo acesso ao mesmo serviço, só em locais diferentes, sem comprometer nada da logística, ou seja, ou que eu não tivesse muito acesso, enfim, me atendeu do mesmo jeito, economizando todo esse dinheiro. E olha só, durante muitos anos, eu diria, uns 6 anos, eu paguei um valor que eu não precisava pagar, porque eu não conhecia esse método. Eu não olhava, eu não avaliava essas coisas. Olha só a economia que você pode ter. Então, reavaliar o plano de saúde é bem importante pela cobertura, qual é o tipo de participação que você tem, qual é a rede conveniada para ver se te atende, e olhar para essas diferenças de valores. Enfim, e conversar com o seu agente para ver qual é a alternativa que tem. Entrar no site da operadora, né, do plano de saúde para olhar para isso. Talvez você possa ter uma economia bem significativa e que vai te ajudar muito com isso, sem perder qualidade de vida, sem perder o plano de saúde. Não é cortar o plano de saúde definitivamente, porque aí seria, né, um problema e não é isso que a gente quer. E agora os gastos não essenciais. Aí eu comecei aqui pelo restaurante, né? Se a gente vai no restaurante, com que frequência, se a gente já deixa um dinheiro reservado. E falando de gastos não essenciais, né, pessoal? São aqueles gastos que a gente pode cortar e que eles não vão fazer diferença, né, na nossa vida, não vão impactar na nossa vida, mas eles tiram um pouco do nosso bem-estar, né, daquele prazer que a gente tem de fazer algumas coisas e que a gente, obviamente, a gente merece. Só que em algumas circunstâncias da vida a gente começa a, de repente, ter algumas dificuldades e é bom revisar isso. Ou então a gente passou um pouquinho da conta e saiu da nossa realidade. A gente está fazendo muito gasto não essencial naquele momento. Talvez a gente precise parar para dar uma revisada nisso e depois de reavaliar, de reduzir alguns gastos, a gente consegue manter, só mudar a frequência, ou então vai passar a olhar para uma forma de ganhar um pouco mais, de aumentar a sua receita para manter esses gastos. Mas aqui a gente está só revendo, né, os gastos por conta de olhar a maneira de a gente reduzir o valor no final do mês. Né? E reduzir esses valores pode ser importante. Tá? Então, voltando aqui para o restaurante, né, eu coloquei como primeiro exemplo, aí vão ser as contas de vocês, mas o exemplo do restaurante. O dinheiro já está reservado previamente, ou seja, depois de todos os essenciais, eu já tenho um dinheiro reservado para o restaurante. Quanto representa no nosso rendimento atual? É coerente? Eu quero continuar gastando isso? Com que frequência está indo no restaurante? Será que não dá para reduzir isso sem perder qualidade de vida? De vez em quando fazer comida em casa é mais barato, ou convidar os amigos para comer em casa? Fazer um racha entre os amigos numa janta que você faça na sua casa ou na casa deles? Enfim, maneiras de melhorar esse custo, de reduzir esse gasto que não é essencial. E principalmente olhar para esse gasto, se você deixasse de fazer ele, você estaria de repente pagando melhor algum outro custo. Ou seja, ele está comprometendo um custo importante para você que não é o restaurante. E quais alternativas que você tem. Então, se vocês pararem para perceber, para todos os gastos essenciais e não essenciais, a lógica é a mesma, tá, pessoal? Está quase terminando aqui. Fiquem até o final para que vocês recebam aí o bônus, né, que eu prometi. Então, continuando aqui, a viagem de final de semana, que é não essencial, né? Será que o dinheiro também está reservado previamente? Quanto ela representa do seu rendimento atual? Com que frequência a gente está viajando? Será que tem que viajar todo final de semana? Será que é importante? Será que é muito importante? Não dá para fazer um programa diferente que vá reduzir o seu custo?
Será que é esse o custo que está representando, de repente, um extrapolamento do seu custo mensal? É o que está fazendo você gastar além da conta? É bom fazer essa avaliação e olhar para as alternativas que você tem para melhorar isso. Depois vem serviço de TV por assinatura, que também, né, às vezes a gente tem um serviço que a gente não usa. Olhar para ele se ele traz algum retorno, se ele está sendo aproveitado por você ou pela família, ou se você pode reduzir o plano e o valor, olhar para conversar com a operadora para melhorar esses valores. Ou se até ele pode ser dividido com alguém. Será que tem alguém próximo de você que você pode dividir o plano, conversar com alguém, algum vizinho que você possa reduzir o valor, de repente dividindo, e se isso também é permitido pela política da operadora do serviço? Isso é importante, não vai fazer nada ilegal. Aqui a gente está falando de formas legais de reduzir custos. E aqui o serviço por assinatura tem que ser a mesma lógica. A gente não quer fazer nada que seja ilícito e comprometa ninguém, né? A gente não fala aqui de coisas ilícitas. Tá, pessoal? E na sequência aqui, serviço de limpeza do imóvel, a faxina ou a diarista que às vezes a gente tem, né? Será que o valor é compatível? Será que a nossa necessidade é a que a gente está usando no momento? Às vezes a gente tem lá uma pessoa que cuida da nossa casa 3 vezes por semana. Será que não dá para reduzir para 2 vezes? Ou para 1 vez? Ou se você utiliza 1 vez por semana, será que não é interessante mudar, pelo menos por um tempo, até você se reequilibrar para 1 vez a cada 15 dias? Será que não dá para você e a sua família fazer uma parte do serviço, de repente, mais leve e deixar para que a pessoa faça aquele serviço mais especializado durante uma quinzena? Enfim, olhar para alternativas que você possa ter para esse serviço de limpeza, que eu chamo de não essencial, porque se você precisar parar de fazer ele por um tempo, você vai quebrar o galho de algum jeito, até você poder fazer de novo, né? Será que você pode dividir as tarefas? Quais são as alternativas? Olhar para as alternativas que vocês têm para reduzir, de repente, o valor desse serviço, desse gasto não essencial. E aqui a atualização de itens de tecnologia. A todo momento, pessoal, a gente é atropelado por uma nova tecnologia, um celular novo, um modelo novo, uma televisão de um tamanho maior, de uma tecnologia de maior qualidade de imagem, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente acaba cedendo a isso. Será que a gente não está comprometendo boa parte do nosso salário, gerando uma prestação, às vezes, de um monte de itens de tecnologia que saem, que a gente quer se atualizar e que a gente poderia esperar um pouco e que poderia equilibrar as nossas contas no primeiro momento? É isso que eu estou propondo aqui. Não é que você deixe de se atualizar, não é isso. É que às vezes a gente troca de celular e o celular que a gente tinha, ele atendia do mesmo jeito. É só porque ele é de uma cor diferente, às vezes tem uma tela diferente, e ele faz o mesmo efeito, te atende do mesmo jeito. É só porque ele é um pouquinho diferente ou está na moda. Televisão é a mesma coisa, enfim, notebook, tablet, enfim, esses itens de tecnologia, eles acabam consumindo boa parte do nosso salário quando a gente quer se atualizar a todo momento, a cada novo lançamento. E a gente, às vezes, não tem essa capacidade financeira no momento. Então, espere para ter a capacidade financeira para você se atualizar a toda a atualização. Não é que você não deva ter ou não mereça ter. É que talvez no momento isso não esteja deixando você avançar e melhorar, né, a sua vida financeira, olhar para outras coisas, e você só tem o quê? Dor de cabeça com as dívidas que você está criando mês a mês, se atualizando com esses itens. Então, por isso que é tão importante olhar para isso. Será que eu estou fazendo? E às vezes é de uma forma inocente. Você nem percebe que está fazendo. Mas é bom olhar com carinho para isso e ver o que você pode fazer para você diminuir também os seus problemas financeiros, né? Então, vamos lá. Avaliação. O dinheiro está reservado previamente para aquilo? Você tem possibilidade? Qual é a necessidade de trocar esse item de tecnologia? Ele está te trazendo um retorno mesmo? Ele está te dando um retorno que é importante? Ah, não, eu trabalho com tecnologia, eu preciso desse equipamento porque ele tem uma funcionalidade X. Bom, aí é outra história, né, pessoal? E ele compromete algum outro custo?
De novo, né, pessoal, olhar para todas as alternativas que tem em itens de tecnologia que podem estar fazendo diferença no nosso custo mensal e vão fazer a gente economizar dinheiro, gastar menos dinheiro do que a gente ganha e vão parar de comprometer uma parte, né, do nosso salário. E a lista em si da nossa sugestão terminou e aí a gente fala aqui de outras categorias, né, pessoal? Criar outras categorias é importante de acordo com a necessidade, como eu falei antes para vocês, mas buscarem simplificar, né, e atualizar mensalmente essa lista, revisar os valores, revisar a forma de análise e praticar, né? Os itens essenciais e não essenciais que eu coloquei aqui são exemplos e você pode replicar isso com a sua realidade. Então aqui essa última partezinha aqui se vocês querem criar outras categorias, podem criar, obviamente, mas procurem simplificar, como eu disse antes, para vocês continuarem conseguindo fazer isso, não ficar maçante para vocês, quando ficar mais simples possível. E também atualizar mensalmente, porque vocês podem ter itens que vão precisar dar uma atualizada. Vocês vão gastar alguns minutos todo mês, né, na hora de olhar para a lista de vocês e revisar se pode reduzir ou não. E o principal é colocar os valores e vocês saberem quanto é que vocês conseguiram reduzir no mês, quanto é que vocês projetaram reduzir depois que tiverem a primeira referência e como é que vocês vão colher esse resultado, ou seja, olhar para o resultado de repente na conta bancária de vocês ou dinheiro em espécie, dinheiro no bolso e olhar quanto é que vocês conseguiram economizar depois que vocês fizeram a primeira revisão. E a cada revisão que vocês fizerem, vocês vão chegar mais perto do limite, ou seja, daquilo, olha, agora não dá mais para mexer em nada e a gente conseguiu, e olhar para esse resultado. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que é possível fazer usando essa metodologia simples, esse passo a passo de avaliar as contas de vocês. E eu tenho certeza que vocês já sabiam como fazer isso, talvez. Mas isso é o que dá segurança, porque quando você olha com esses critérios que eu coloquei aqui para vocês, que são tão simples, e eu disse isso desde o início do vídeo, porque é simples mesmo, e é replicável, vocês vão perceber que vocês estão fazendo a redução com segurança, com critério, não de um jeito maluco e que vai, de repente, causar mais problemas para vocês. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês não percam qualidade de vida, que vocês tenham, né, dinheiro no final do mês, tenham sobrar dinheiro no final do mês, sem perder qualidade de vida. Só que isso passa, se isso não está acontecendo com vocês, passa pela necessidade de aplicar uma metodologia. E está aqui uma metodologia simples e efetiva para isso. Funciona para mim até hoje, tá, pessoal? Então eu tenho certeza que vai funcionar para vocês e talvez algumas pessoas já apliquem isso e tenham resultado, algum resultado parecido. Voltando aqui, o bônus que eu falei para vocês, tá, pessoal? É que esse material ele vai estar no link da descrição do vídeo. Vocês podem acessar a descrição do vídeo e clicar no link para baixar esse material aqui escrito. Se vocês quiserem consultar e não olhar o vídeo de novo, vocês vão poder olhar ali para relembrar como fazer, porque é muito simples. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar esse arquivo em PDF e utilizar ele no dia a dia de vocês. Tá ok, pessoal? Eu queria agradecer por vocês terem assistido até agora. Eu desejo muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo.